compartilhar a tela com vocês. Bem, antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos físicos da Europa. Eles são bem interessantes, bem necessários, para depois nós passarmos para os aspectos naturais, industriais e políticos da Europa. Bem, primeiro, né, que a Europa ela é uma grande península da Ásia. A gente pode considerar a Europa como uma península da Ásia, uma porção de terra, né, onde 3 lados está cercado por água, estão cercados por água, enquanto um está inteiramente ligado ao continente. A gente tem a Eurásia, né, que é a junção dessa porção de terra, mas que divide 2 continentes, Europa e Ásia. Se vocês verem esse termo de Eurásia, lembrem-se, é por conta da porção de terra que estão juntas. Eu não tenho nada separando esses continentes, a não ser Montes Urais. Não tenho água, não tenho uma divisão efetiva desses continentes por oceanos, como os outros. Bem, a maior parte da Europa, né, ela tem planícies. Ao redor da Europa que eu vou ter o relevo, né? Eu vou ter os Alpes escandinavos aqui, vou ter os Alpes aqui. Então, é ao redor da Europa que eu vou ter, circulando esse território, que eu vou ter relevos maiores. O centro da Europa é marcado por planícies. Quando a gente for ver a população da Europa, a gente vai ver que a população europeia ela vai se concentrar principalmente aqui. Eu tenho rios enormes, como o rio Volga, por exemplo, a gente está falando da hidrografia. Esse rio ele nasce aqui, nos Montes Urais, e desce para o território. Né? E esse rio Volga ele vem desaguar aqui, ó, no Mar Cáspio. Eu tenho também o rio Danúbio, que é muito importante dentro da Europa. Já o rio Danúbio, ele nasce nos Alpes e desce para cá, para o Mar Negro. Então, esses rios e esse relevo, prestem atenção porque eles são muito importantes na fixação das pessoas no continente europeu. E aqui nessa porção aqui, que também é de planícies, né, são áreas mais planas, eu não tenho uma presença de relevos tão grandes, eu vou ter o chamado Reino Unido, tá? Que é aquele conjunto de países que formam o Reino Unido, como Inglaterra, Grã-Bretanha. São alguns exemplos. O clima da Europa. Bem, o clima da Europa é variado. Em sua maioria, eu vou ter o clima temperado. A Europa, né, ela fica distante da linha do Equador, portanto, ela vai ter climas diferentes. Não vai ter exatamente um clima equatorial, um clima tropical quente e úmido. Os climas da Europa serão marcados principalmente por temperaturas baixas. Nessa parte aí, por exemplo, eu tenho esse clima temperado, onde eu tenho estações do ano bem definidas, onde eu tenho aquelas árvores que perdem a folhagem, né, durante, por exemplo, o outono, esperando o inverno. Então... Ô, professora. Oi. Se aparecer um nome aí na sua tela, é porque eu estou entrando pelo computador, viu? Viu? Então, eu vou ter aqui perto, na Itália, olha o mapa da Itália, parece uma bota, né? Bem interessante. Então, aqui, ó, próximo, no litoral, eu vou ter já um clima chamado de clima mediterrâneo, influenciado pela maritimidade, é claro. Eu vou ter árvores baixas, por exemplo, árvores de pequeno porte e arbustos, e algumas árvores de grande porte. Aqui eu vou ter também estações bem definidas, né? Invernos quentes e verões chuvosos. E ela vai estar aqui nessa parte que pega o clima mediterrâneo, Espanha, um pouco de Portugal, Itália, Bulgária, Grécia. Então, esses países vão ser afetados pelo clima mediterrâneo, enquanto a Alemanha, França, o Reino Unido, Áustria, por exemplo, Hungria, são afetados pelo clima temperado. Quanto mais eu vou subindo, a regrinha é essa, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio fica, ou seja, as temperaturas vão baixando. Então, quando eu chego próximo aos polos, eu já vou ter climas com temperaturas muito baixas. Então, eu vou ter um clima frio e um clima polar. Frio aqui, ó, onde pega a Rússia, Noruega, Suécia, eu vou ter um clima frio, ainda habitado, mas a partir do momento que eu vou subindo, esse clima vai sendo polar. Ou seja, eu vou tendo realmente gelo, uma dificuldade absurda de vegetação se desenvolver aí e de moradia também. Eu posso chamar esses lugares de lugares inóspitos. Alguma dúvida até aí? Não. Olha, claro que Não. essas correntes, que todo esse território, eles são afetados por correntes, né, que tem dentro do mar. Eu vou ter correntes quentes e correntes frias dentro do mar. O mar não é uma temperatura só.
não predomina uma temperatura quente ou fria. Eu vou ter correntes de diferentes temperaturas dentro do mar. Então, essas correntes, elas também interferem dentro do continente por conta da maritimidade. Ou seja, o vento que sopra do oceano para o continente influencia. Então, eu vou ter aí correntes frias e correntes quentes também atuando no território da Europa. Ok? Ok. Bem, e aí eu tenho uma vegetação, o clima, ele determina a vegetação, vocês já estão cansados de saber disso. E aí eu tenho uma floresta temperada, né? Naquele lugar onde o clima é temperado, como eu disse para vocês, são árvores de relativamente até consideradas de grande porte, Grande perdem porte. isso, que perde a folhagem durante o outono. Só aquela imagem linda que aparece nos filmes, principalmente nos filmes românticos, aquela paisagem toda amarelo, sei lá, pôr do sol, nem sei se existe esse amarelo, mas aquela folhagem linda, avermelhada, amarelada, caindo. Então, é uma característica própria das florestas temperadas, e a Europa, grande parte da Europa, tem essa vegetação. Agora, assim como a floresta amazônica aqui no Brasil está sendo destruída para a construção de cidades, essa floresta também já foi muito destruída, muito mesmo, para a Pra construção de lá, eu cidades. acho que não tem, eu acho que não tem muito não, mais dessas florestas aí. Eu acho que tem muita não. Eu já dei um pouco. E isso tem pouquíssimas. Se a gente vê, geralmente agora os livros eles vêm com mapas assim. Vegetação original, como era, né? Aquela vegetação. Vegetação transformada, ou seja, a partir da interferência humana, como essa floresta ficou, como essa vegetação ficou. E a gente tem isso em nível nacional e em nível mundial também. Então, quando a gente olha um mapa de escala mundial, a gente vê que essa floresta ela foi bastante atingida, foi muito desmatada, assim como a floresta amazônica, por exemplo. Já no lugar que eu tenho um clima frio, eu tenho uma vegetação chamada de taiga, vegetação boreal ou floresta de conífera. Essa vegetação aqui, que fica na Rússia, Noruega, Suécia, que são atingidas pelo clima frio, é aquela vegetação que as árvores parecem um cone, geralmente são pinheiros. Sabe aquelas árvores de Natal que aparecem nos filmes? É, onde tem o Papai Noel. Isso, exatamente. Então, essas florestas... Professora, Oi? página é, por favor. Meu amor, a gente não está com página específica ainda, mas é 166 começa a Europa, viu? Porque eu estou falando dos aspectos físicos da Europa. Por enquanto. Daqui a pouco a gente vai para os econômicos. Então, vamos lá. Essa floresta, essa parte boreal, essa parte aqui, onde tem floresta boreal ou taiga, é uma vegetação marcada pelo clima frio. Então, é uma vegetação que eu não tenho uma diversidade muito grande na fauna, nem na flora. Eu tenho pouquíssimas árvores, 3 diversidades no máximo de árvores. Consequentemente, eu não vou ter muitos animais. Para mim ter uma diversidade de animais, eu preciso ter uma diversidade de plantas também, de árvores, porque esses animais se alimentam das árvores, dos frutos das árvores ou das folhas. Então, para isso, para mim ter uma diversidade de animal, eu preciso ter uma diversidade de plantas, de vegetação. Eu tenho aqui, olha, nessa parte aqui da Europa, eu tenho os steppes. Esses steppes são vegetações de pequeno porte. Aqui no clima mediterrâneo, eu tenho o Mediterrâneo. E olha a bota aqui da Itália, como fica diferente. Então, olha, parte da Itália é afetada pelo clima temperado. Mas o entorno, ou seja, a área litorânea da Itália, é marcada pelo clima mediterrâneo. Alguma dúvida até aí? Não. Não. Então, olha, essas são as florestas temperadas, são florestas caducifólicas, né? Ou seja, florestas que as árvores perdem a folha, o clima é temperado, estações de ano são bem definidas, a precipitação, ou seja, a chuva aí é maior no verão do que no inverno. Eu tenho verões chuvosos e invernos mais secos, ou seja, ali a temperatura fica super baixa, mas fica seca também. Eu não tenho ventos úmidos soprando, eu não tenho a presença de chuva. Apresenta maior amplitude térmica, essa área onde eu tenho vegetação e clima temperado, porque são áreas continentais. A precipitação cai em forma de neve no inverno, então ela não cai água, a água não chega no estado líquido, mas chega como neve. E sofre influência da continentalidade. Aqui é um exemplo de vegetação mediterrânea, né, para vocês verem como é a vegetação. Essa vegetação, como eu já falei, sofre influência da maritimidade, as estações de ano são bem definidas e existe maior ocorrência de precipitação no inverno do que no verão. É cheio de pedras, né? Não é, professora? Isso.
Existe muita rocha aí, a vegetação é de baixo porte. Parece como aqui no sertão. Tem umas partes aqui do sertão que tem muita pedra lá no terreno. É porque os solos eles não conseguem ser muito. Em algumas áreas, o clima ele influencia muito no desgaste das rochas. Eu só vou poder ter solos profundos se eu tiver decomposição de rochas. Então, essas rochas elas precisam ser fragmentadas, elas precisam virar solo. Quando eu tenho ausência de água, a água é um agente erosivo muito forte. Se eu tenho ausência de água, consequentemente, meus processos erosivos serão mais lentos do que em lugares que chovem constantemente, entendeu? Por isso que no sertão, por exemplo, a gente tem muita rocha. Porque como eu não tenho a presença de água sempre, que é um agente erosivo muito forte, muito intenso, eu também não vou ter um desgaste intenso daquela rocha. Eu vou ter um desgaste mais lento. Ô, professora, Oi. minha prima disse que lá no sertão deu uma chuvada que nem aqui em Arapiraca. Foi em Água Eu Branca. tava pensando que a chuva veio de lá, não foi? De onde? Foi. De vento. A chuva do sertão veio de lá, não foi? Olha, a gente precisa levar em consideração alguns fatores para saber de onde a chuva veio. Primeiro que a gente está na estação na primavera. Então, os ventos eles vão soprar diferentes. Então, por enquanto, ainda vai ocorrer chuvas, principalmente pela temperatura. A gente teve a tarde desses 2 dias é uma tarde muito abafada. Então, esse é um dos primeiros fatores de que vai vir chuva. Se esquentar muito, evapora muita água. Consequentemente, a gente pode ter chuva sim. Agora, a diversidade, a corrente de ar que chegou no sertão, pode ter sido a massa de ar, perdão, que chegou no sertão, pode ser uma massa de ar que veio do litoral. Ou seja, veio ali da zona da mata e soprou para o sertão. É. Ah, tá. Entendeu? Assim como o próprio oceano, o rio, pode influenciar também. Eles mandam massas de ar para os locais, entendeu? Tá. Só isso que eu queria perguntar. Então, Ai, olha, eu embora. nós temos a tundra, né, que é a próxima vegetação, sofre influência das grandes latitudes, ou seja, latitudes é aquelas linhas paralelas, então ela está lá próxima ao trópico. Já a tundra, ela se localiza nas regiões polares, ou estão próximos aos polos, não aos trópicos, mas aos polos, se localizam nas regiões polares, apresentam verões curtos. Então, olha, essa vegetação ela se desenvolve com os poucos dias de verão, que consegue derreter um pouco dessa água e essa vegetação surge. Veja que é uma vegetação muito baixa, uma vegetação muito escassa, que está aí no gelo. As médias térmicas são muito baixas ao longo do ano, então quando vem estar super quente aí, a temperatura é 0 graus, tá? Então, no restante do ano é tipo menos 50 graus, menos 80 graus. Ave Maria. É assim, pega pesado a região polar. Florestas Então de essa vegetação aí, ela é mais quente do que essa daí, então, por causa que já tem uma vegetação mais desenvolvida. Isso. Aqui é um clima polar, aqui é um clima frio. Então aqui as temperaturas são extremas ainda, mas não são tão extremas quanto as polares. Aqui, como você mesmo evidenciou, a gente ainda consegue ter uma vegetação maior. Consequentemente, a gente tem mais sol aí, o sol consegue atingir mais, esse gelo consegue ser derretido. Então, olha, predomina o clima frio, a floresta e a vegetação é de coníferas, tem temperaturas menos extremas do que a da zona polar. Mas se a gente for comparar o mundo, ainda é uma temperatura muito extrema. E aí nós temos outra vegetação, que é altas de montanhas, né, temperaturas baixas, e sofre influência da altitude, da altitude. Então, essas foram as características físicas da Europa. Alguma dúvida até aqui? Quem disse? Alguma dúvida até aqui? É o quê? Alguma dúvida? Não. 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 Certinho. E nós. Agora a gente vai falar sobre a industrialização da Europa. Por quê? Porque, vamos lá no livro de vocês. Na página... Vamos avançar aqui. 136? É 169. 179, exatamente. 159. 79. 70? 79. Não, é 60.
Fontes de energia termoelétrica. Termoelétrica. É isso aí. Ah, tá. Falar nisso, atividade do professor, eu fiz, viu? Certo? Energia, Parabéns, você é calma. top. Merece até o óculos agora, peraí. Top. Vamos lá. Ah, cada um com seus estilos, né? Vamos lá. É. Fontes de energia, página 179. Todos vocês já abriram? Eita, pulo da... Sim. Não é pulo da poxa. Pulo que nem um canguru. Oi? Deu um pulo da poxa o assunto agora. Não, a gente não deu pulo, não. A gente vai falar sobre tudo isso, só que aqui, nesse slide. Eu tô pedindo para vocês irem lá, para vocês fazerem uma comparação, entendeu? Entendi. Olha, vamos lá. Ah, tá. A gente vai falar sobre indústria, a gente vai falar sobre agropecuária e sobre extrativismo na Europa, que são os 3 tópicos anteriores a esse tópico, né, com energia termonuclear. Que horas que acaba essa aula, rapidinho? Olha, já quer saber a aula, não é? Tá vendo? 11h30. Não, eu só tô perguntando aqui. 11h30, gente. Tá. Quem teve aula ontem, vocês já estão com pressa de se livrar de mim hoje. Oh. Tá vendo, professora? Não, Ele, é por causa eu não que falo minha nada. energia aqui Ainda tem outra voltou. aula. Ainda tem outra aula. É que minha energia aqui voltou só. Calma, rapaz. Olha pra ele. Aí eu vou tentar entrar de novo aqui. Como assim? Não querem se não. livrar de mim, hein? É quem não gosta da senhora, não, professor. Eles aí, Eu tô eu não. sabendo dessas coisas. É o góis, é o Góis, que góis, é o desgosto. góis. Mas sem gostar, Eu. Isso, góis. não assim mesmo ter aula. Vocês Vamos lá. falando isso já faz muito tempo, meu. Que revelação. Não gosto Falar de isso meu já. Deus. Eita, Matheus. Não tô crendo. Uma coisa... 8º ano. Não, Tá vendo como é para as com o góis aí. O que tá voando, não. O góis aí, ó. Olha, coisas? relaxem. A gente já tá em outubro. Falta pouco tempo para vocês se livrarem. Eu tenho nada a ver com eles. Eu também. Falta um mês e um Eu pouco também dias. É, Eu não Sim, conheço 2000. eles, só tô aqui de 2000. viagem. ok. Ah, Faltam poucos meses para vocês se livrarem da Teacher Daiane. Então, Ô, professora, aguentem. mas Oi. Mas eu amo eu acho que você. não vai ter férias. Então é Natal. Mas mesmo assim, olha, é tá assim, querendo se livrar da professora. Professora, eu gosto da senhora, não Eu gosto da também, sua matéria. como assim, gente? Para de detonar a geografia. Como é que pode? Minha geografia é top. Geografia é bom. Geografia é bom, verdade. Só tem É nota boa. bom. Eu quero ver vocês viajarem sem geografia pelo mundo. Gente, você tá tirando nota boa nas provas de geografia, professor? Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quem não gosta de geografia não vai viajar mais pro mundo, não vai pegar mapa, não vai usar GPS, não vai usar nada. Isso é Ah, geografia. poxa! Eita, azada, não, E não. por favor, Jogou um azadia, E, um por livro de favor, azar. nem use internet, porque também isso a geografia estuda. Então, parem. Não gostam de geografia? Que coisa. Tá vendo? Vamos lá. Tá vendo? Eu gosto. É a Isla que falou. Tá botando. Um, dois. Professora, eu gosto de toda a matéria, mas em 3 matérias eu tenho dificuldade. Que é Eu sou também. sincera, matemática e não inglês. gosto Mas de eu geografia. gosto. Todas as matérias são boas, gente. A gente tem que ter uma dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade em umas sim e outras não. Olha, eu já escutei assim, professora, eu amo matemática, mas eu adoro... eu amo matemática, mas eu odeio geografia. Como é a história, menina? Tá Vamos de vendo? novo. Mas vou fazer o quê? A pessoa se identifica mais com matemática, mas precisa... Independente se vocês gostam ou não, vocês vão ter que estudar geografia, meus amores. É uma verdade que eu estou dizendo para vocês. Pronto, aí, ó. Professora, Então, vocês... se conformem que é Cala a melhor. boca, Gil. Você fala também. Professora, se a Oh. gente não gostar de nenhuma matéria, a gente vai ter essas únicas matérias na nossa vida, tem a nossa boca. Exatamente.
Então vamos lá, Pronto, olha. uma pesquisa A aqui. Europa, Alexandre Matheus Barbosa. a Europa, essa linda, é o mais industrializado e urbanizado dos continentes. Os setores da Olha. indústria, né, que é a construção civil, o setor secundário da indústria, principalmente, ele vem tendo destaque. Há uma intensa concentração na região centro-ocidental, que é ali na Alemanha e França. Nós estamos falando de grandes potências mundiais, no sentido industrial e tecnológico também, dentro do continente europeu. Então, a gente pode... Deixa eu ver aqui quem quer entrar na aula. A Raíla. Só um minuto. Vou aceitar a Raíla. Então, olha, na Europa centro-ocidental, nós estamos falando dessa parte da Europa aqui, né? Onde alguns países se destacam mais do que outros. Então, há concentração industrial, principalmente de acordo com a disponibilidade de recursos, por exemplo, como minérios, recursos minerais, de maneira geral. Olha, eu tenho aí os setores da indústria, né? Você já conhece, setor primário, setor secundário, setor terciário. O setor primário tem o quê? A agricultura. Agricultura, ou seja, a matéria-prima, podemos chamar assim. No setor secundário, nós temos um meio de transformação dessa matéria-prima. Então, se a gente for pensar, o setor secundário é a indústria, ou seja, onde eu vou transformar aquela matéria-prima, onde o meu milho vai sair da espiga e vai ficar dentro de um potinho para me colocar na minha macarronada, top, na minha lasanha, top, na minha esfirra, top, e até naquela pizza deliciosa que a gente pede de Nossa, caipira, professora, que vem para. também milho. Já tô com fome já depois dessa. Depois não gosto de geografia, isso. Aguento vocês. Olha, Eu não aguento. Professora, Vamos. Professora, eu tô de dieta, professora. Então, aqui, olha, eu tenho um foco, né, da produção industrial na Europa, em algumas regiões. Aqui são os maiores produtores, os países mais industrializados e urbanizados da Europa. Se destaca a Alemanha, França e Inglaterra. Inglaterra fazendo parte lá do Reino Unido. No leste eu tenho a Rússia. A Rússia ela tem um destaque absurdo na indústria, principalmente pelo seu solo, que é cheio de recursos minerais. Então, eu tenho as maiores concentrações industriais que estão ali no leste. Os principais setores, né, dessas indústrias são metalúrgica, siderúrgica, química, petroquímica, eletro e eletrônica. Então, aí a gente foca no desenvolvimento tecnológico muito grande. é mesmo, a Rússia é. Então, você conhece o Tiringa? Sim. Conheço. Olha ela aí. Tiringa é top, chupando a sua melancia. Então, eu tenho aqui transportes, né, que é muito importante, que é os bens de consumo duráveis e não duráveis. Então, eu tenho transportes como um bem de consumo duráveis, alimentação como bens de consumo não duráveis, né, o Tiringa está aí mostrando isso, e celulares. Então, tudo isso a indústria europeia fornece. Aí, daqui a pouco, a gente entra na agricultura para falar mais sobre isso. Então, a construção industrial, gente, ela vai estar diretamente relacionada à disponibilidade de recursos energéticos. Então, eu preciso de recursos energéticos, recursos minerais, de recursos energéticos e recursos minerais, para que eu tenha uma concentração industrial. Então, olha, a precisão de extensas bacias sedimentares proporcionou a presença de indústrias. São grandes reservas de recursos minerais e energéticos. É igual, se eu tenho isso, prestem atenção na aula, se eu tenho isso, grandes reservas de recursos minerais e energéticos, é igual a ter uma concentração industrial muito grande também. Então, na primeira Revolução Industrial, que aconteceu aonde mesmo? Na Inglaterra. Na Inglaterra, eu tinha como principal fonte de energia o quê? O carvão. O carvão. Então, lá no século XVIII, a grande fonte de energia que surgiu, que revolucionou o mundo com a Revolução Industrial, foi o carvão. Então, olha... Oi? Agora, pessoal, não é carvão daqueles que a gente compra no mercado, não, viu? É carvão mineral. Olha aí, tá vendo as notas de rodapé? O carvão de churrasco. Vamos lá. As transformações do espaço geográfico europeu foi provocada pelo avanço da técnica. Ou seja, tudo aquilo que eu faço para melhorar, para ter mais rapidez, mais agilidade e mais conforto, eu chamo de técnica. Por exemplo,
Olha, dormir em um colchão de capim é complicado. Agora você tem um colchão da Kingstar. Aquele colchão que ainda vem com massagem e tudo. Isso acontece pela evolução técnica, pelo avanço da técnica. Isso não aconteceu só no colchão, não, na casa também. Antes as casas eram de barro, eram de madeira, eram até cavernas. Hoje a gente tem prédios, um conforto absurdo em casas. Casas com os mais diferentes designers, com os mais diferentes confortos. Temos ar-condicionado para não morrer no calor, temos aquecedor para não morrer no frio. Então, Depois a conta lá em cima. o homem desenvolveu, e isso é um detalhe, né? É um simples detalhe. O homem desenvolveu essa técnica para ter uma melhor qualidade de vida. Então, isso também foi aplicado na indústria, na transformação industrial. E vocês vão ver que na agricultura também, na agropecuária na Europa. Na próxima aula eu vou falar sobre isso, porque não vai dar tempo nessa. Então, eu tenho, né, uma transformação muito grande, eu tenho principalmente uma desconcentração industrial. Antes, eu tinha uma concentração industrial ali na Inglaterra. Depois da Inglaterra, França e Alemanha. Então, depois que eu comecei a diversificar os meus meios de energia, o meu sistema de transporte, a concentração industrial ela começou a ser desconcentrada. Então, eu poderia agora, com o sistema de transporte, levar matéria-prima para outro lugar. Eu não precisava instalar minha indústria exatamente próximo a uma fonte de carvão, por exemplo. Eu poderia pegar o carvão e levar para uma indústria em outro ponto que eu considerasse melhor para instalar minha indústria. Então, eu tive uma desconcentração industrial a partir do sistema de transporte e da diversidade de meios de energia, que saiu do carvão, por exemplo, depois eu tive a hidrelétrica, a termoelétrica, energia eólica, energia solar. Então, fontes de energia hoje no mundo é o que não falta. Até aí alguma dúvida? Não tenho não. Tiveram um amorzinho maior pela geografia agora? Eu sempre tive. Tudo bem. Também.